Olá, olá pessoal, tudo bem por aí? A ideia hoje é nós falarmos sobre paciente que fala demais na sessão, o que fazer. Para quem não me conhece, eu sou Luiz, eu sou psicólogo, eu sou um dos 3 fundadores da Eureka, a maior clínica de psicoterapia online do Brasil. Eu quero começar então, sem maiores delongas. Esse é um tópico que acaba causando muito desconforto em nós que somos terapeutas e nós queremos que a terapia seja um momento de acolhimento, a gente quer que seja um momento de respeito, de cuidado com o cliente. E muitas vezes a gente pensa que isso quer dizer então que a gente deve escutar esse paciente, afinal de contas, se ele está trazendo tanta coisa, é porque ele precisa trazer isso, é porque ele precisa tirar isso de dentro dele, é porque ele precisa desabafar, ele tem que trabalhar esses pensamentos, ele tem que trabalhar essas emoções, então ele está vindo para a terapia e deixando tudo aqui. Mas eu quero que você pare um pouco e reflita. É assim que funciona mesmo? Na sessão seguinte, você percebe que o paciente teve alguma melhora, ou não necessariamente de uma sessão para outra, mas algumas sessões depois, você percebe que houve algum tipo de avanço, progresso, seja no entendimento do que está acontecendo, ou então na resolução, caso haja algum tipo de resolução que possa, ser feita na vida desse paciente? Eu vou chutar que não. Para além disso, quando a sessão acaba, pode ser que acabe ficando para você, terapeuta, uma sensação de que você estava ali pisando em ovos, escutando com atenção, mas por dentro algum desconforto acontecendo. Você se sente assim também? Isso faz sentido para você? Segue assistindo aqui o vídeo, vamos nessa. Pois bem, se a gente concorda então que interromper o cliente, o paciente, é uma atitude que para nós é desconfortável, ao mesmo tempo a gente entende que nós não vamos poder seguir com esse padrão dentro da sessão, a gente vai ter que fazer algo diferente. Não necessariamente vai ser escutar esse paciente por todo o tempo da sessão, tentando ter alguma contribuição, tentando falar alguma coisa com muita dificuldade. A gente vai ter que mudar isso. Não é mesmo? Pois bem, o que pode acontecer, o que deve, assim, em termos de probabilidades, hipóteses, do que está, afinal de contas, acontecendo com o paciente, vamos ver logo na sequência aqui. E eu quero te fazer pode parecer para o paciente, tá, que ele está resolvendo o problema. Então ele está falando daquilo, ele está falando daquela situação, e trazendo os mínimos detalhes, e trazendo. Para ele, pode parecer, pode soar como se ele estivesse resolvendo o problema. Mas a gente precisa entender que resolver, obter progresso em algo, tem a ver com ou a gente compreender melhor, mas principalmente a gente poder agir na direção dessa resolução. Falar sobre o assunto por si só, na maior parte das vezes, não deve mudar o que acontece durante a semana lá com essa pessoa, tá bem? Então pode parecer que ele está resolvendo algo, mas na verdade não está resolvendo. Afastamento de sensações desconfortáveis. Quando a gente entra em contato com o nosso desconforto, num primeiro momento, isso, por lógica, é desconfortável. Ao mesmo tempo, a tendência é que no médio e longo prazo, a gente consiga entrar em contato de uma maneira muito mais flexível com esse desconforto e entendendo que o desconforto não precisa ser um sinal de afastamento. Então, um pensamento difícil que surge, uma memória complicada, um aperto no peito, uma ansiedade, isso não quer dizer que a pessoa precisa se afastar. Pode significar muitas e muitas coisas e a gente não pode entender que todo desconforto precisa ser evitado, precisa ser afastado. Muitas coisas importantes que a gente vai precisar fazer na nossa vida, e quer, mais do que precisa, quer fazer na nossa vida,
acabam tendo um quê de desconforto. Pensa em situações de importância na sua jornada acadêmica, sua jornada profissional, sua jornada pessoal. Será que não tinha, em vários desses momentos, uma ansiedade ou muita ansiedade? Eu vou chutar que sim, pelo menos na minha história, com certeza esses momentos existem. Mas a gente precisa entender que desconforto por si só não pode ser um sinal de que a gente precisa se afastar do que está acontecendo ali. Então, aqui eu estou te trazendo os dois principais motivos, de uma maneira muito ampla, pelos quais os pacientes acabam falando, atropelando o terapeuta em sessão. Tá? Existe, logicamente, alguns diagnósticos que estão associados a essa fala excessiva, essa verborragia, por assim dizer, dentro da sessão de terapia. Tem, com certeza. Não é nesse aspecto que eu vou entrar aqui hoje. Estou entrando no aspecto de como que a gente vai lidar com essa situação. E a gente vai precisar começar lidando com essa situação nos perguntando o que nós estamos fazendo como terapeutas. Pode parecer uma pergunta bem filosófica. Do ponto de vista mais direto, eu quero te perguntar se você está disposto a sentir desconforto em prol da efetividade da terapia. Porque se a gente vai precisar quebrar esse padrão de eu não posso interromper o paciente porque isso é uma quebra de vínculo, porque isso é um desrespeito, a gente vai estar entrando em desconforto, né? É possível, inclusive, que a própria pessoa, o paciente, o cliente ali, do outro lado da tela ou num consultório, num atendimento presencial, ele não esteja tão receptivo assim a uma interrupção. Então essa pergunta que está aqui ao lado, ela se torna de extrema valia, de extrema importância. Não adianta você assistir esse material aqui hoje e você não estar comprado, convencido de que existe uma relevância, de que existe uma importância por trás. Porque na hora da sessão, vai ligar o modo. Eu vou entrar no meu modo terapeuta que escuta com muita atenção, com muito acolhimento. Mas no final da sessão, o desconforto volta, E sessão após sessão você não está vendo progresso. Então eu te convido a pensar junto comigo. Hoje, você está disposto a dar esse passo? Vamos juntos, tá bem? Como é que pode funcionar passo a passo, de a gente apontar esse comportamento, de a gente buscar a cooperação desse paciente? Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas é lógico, vai sim envolver uma atitude de coragem da sua parte. E sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha então no primeiro passo de todos. O primeiro passo de todos é a gente compreender que, como terapeutas, esse tipo de atitude, esse comportamento que está se apresentando na sessão é uma oportunidade. Isso porque diversas abordagens, entendimentos e mesmo mitos e incompreensões acabam nos levando para um caminho de que a gente precisa, na verdade, focar no que acontece fora da sessão de terapia, e dentro ali é como se fosse uma consulta médica em que orientações vão ser passadas e até a próxima consulta, porque o que importa é o que o paciente vai fazer lá fora. E eu não vou negar que é sim importante que o paciente faça lá fora da sessão de terapia. Porém, a gente não pode diminuir que dentro da sessão de terapia está ali um ambiente privilegiado para o terapeuta. Porque é um momento em que o paciente está emitindo comportamentos e o terapeuta tem a oportunidade de modelar, reforçar, analisar esses comportamentos enquanto a sessão está acontecendo. Isso é de extrema valia, é muito efetivo, tá bem, gente? Aliás, essa é a base da psicoterapia analítica funcional, tá bem? Então, o primeiro passo é a gente entender que interromper esse paciente com carinho, com gentileza, é uma oportunidade, inclusive, para esse paciente perceber que esse comportamento talvez esteja afastando ele de outras pessoas lá fora na vida dele. Familiares, amigos, colegas, é uma oportunidade. O segundo passo
assim que a gente compreende que é essa oportunidade, é a gente interromper com respeito. E eu quero trazer, sim, alguns exemplos de como a gente faz essa interrupção com respeito. Para isso, eu vou abrir aqui um pouquinho mais. Bom, vamos supor então que esse paciente ele está o tempo falando com detalhes. Talvez você até já esteja se perdendo um pouco, mesmo prestando muita atenção, você já não está entendendo muito bem como é que essa história está se desenvolvendo. E aí, você pode, por exemplo, no online, né, aqui uma situação online, por exemplo, levantar um pouquinho assim, né, a sua mão, né, ou né, levantar todos os dedos, né, observe também a sua expressão facial, assim, né, de né, um cuidado, né, ou apenas né, um dedo, assim, o que você se sentir confortável, né, treine né, essa atitude e dizer, Luiz, oi, Luiz. Aí a outra pessoa né, percebe né, que está sendo chamada, né? Luiz, eu estou percebendo que esse assunto é bem relevante para você e eu também estou percebendo que nesse momento a gente precisa aqui falar sobre um outro aspecto. Em alguns momentos a pessoa vai tentar desviar o assunto, em alguns casos um pouco mais delicados, talvez a pessoa siga falando, siga atropelando. Tá, eu só vou terminar de falar isso. E aqui é importante tomar muito cuidado para a gente manter essa interrupção com extremo cuidado e extremo respeito. Terapia não é para ser um espaço de julgamento, de desavença. Tá? Não é para isso. Então, assim, respeito, carinho, cuidado, mas assertividade. Então, se a pessoa tentar de novo, né, trazer algo em relação a isso, né, pode dizer, Luiz, desculpa, eu sei que pode parecer talvez um pouco rude, não é essa a minha intenção, mas eu tenho algo muito importante para estar trazendo aqui para você e eu queria te pedir a gentileza, a compreensão de você me dar um minutinho para eu falar aqui algumas coisas sobre algo que eu estou percebendo aqui na sessão. É lógico, gente, a forma como eu estou trazendo isso aqui agora, né, não precisa ser exatamente dessa maneira. Você pode fazer da maneira que você se sentir mais confortável. Tá? Isso é só um exemplo de como você pode, por exemplo, interromper com respeito. Tá? O próximo passo, o momento em que a gente consegue então fazer essa interrupção com respeito, é a gente poder descrever essa situação e descrever sem julgamentos. Como eu estava dizendo antes, a terapia não é esse espaço em que a gente vai estar julgando, né, criticando a outra pessoa. Bem? Não é para isso. Então, como é que a gente pode descrever? Eu ando percebendo que nas últimas sessões, ou então, enfim, nessa sessão, eu ando percebendo nessa sessão que eu te percebo muito conectado com esse assunto e trazendo detalhes sobre esse assunto, ao mesmo tempo em que eu sinto que algumas intervenções e contribuições que eu possa estar trazendo, elas estão ficando em um segundo plano. E eu entendo que é um assunto importante, eu entendo que aqui é um espaço para a gente estar falando sobre tudo isso, e eu também entendo que é um espaço para a gente estar desenvolvendo habilidades, desenvolvendo formas de lidar com essa situação que você está passando. Observa que em nenhum momento a gente está trazendo aqui algum julgamento, né? Algum desconforto do tipo, você está fazendo errado aqui na terapia, você não deveria estar falando sobre esses assuntos aqui na terapia. Não é esse tipo de fala, não é esse tipo de mensagem que a gente está querendo trazer para o paciente. E o próximo passo, depois que a gente descrever sem julgamentos, é a gente fazer uma pergunta para esse paciente, inclusive de uma maneira que a gente se coloque em uma posição em que a gente estará aberto à divergência, né? Aberto a perceber uma visão diferente. Então, essa pergunta de qual é o resultado, não é assim que nós vamos fazer, mas é para a gente entender como terapeutas que esse é o momento, passo número 4,
esse é o momento em que a gente vai acabar perguntando para o paciente. Eu posso estar bem equivocado aqui nessa minha leitura, nessa minha visão, né, do que está acontecendo. Então, por favor, se sinta muito confortável, muito à vontade para me trazer como você se sente, o que você acha de tudo isso. A minha visão acaba sendo essa, e eu fico com receio de que talvez, se as sessões seguirem dessa forma, talvez a gente acabe prejudicando o resultado aqui. Você pensa de que forma? Qual é a sua visão desse assunto? E aí você permite que o paciente traga a visão dele com tranquilidade, com respeito. O paciente pode vir a concordar com você, pode até pedir ajuda para lidar com esse comportamento. Pode até trazer que em outras esferas da vida, né, ele também percebe isso. Como também pode ser que o paciente não concorde. E aí cabe também analisar quais são esses pontos de divergência que ele está trazendo e analisá-los com todo o seu cuidado, com todo o seu carinho. Não é porque a pessoa pensa diferente que a gente vai desmerecer o que ela está trazendo. Entrando então nessa conclusão, uma próxima parte é a gente poder justamente avaliar o quão efetivo então está sendo agir dessa maneira. Então, quando a gente pergunta para o paciente, né, o que vai ser, né, das sessões, a gente está querendo avaliar a efetividade de agir dessa forma, mas de um ponto de vista também sem julgamentos. Por isso que, quando a gente vai jogando o nosso foco, jogando a luz, né, o holofote de atenção para a efetividade, a gente vai tirando o foco de julgamentos, de avaliações, bom ou ruim. Não, vamos avaliar se está funcionando ou talvez não está funcionando tão bem quanto poderia. E aí, nesse aspecto, gente, é um aspecto que a gente vai entrar numa ideia de efetividade. Se a sessão está fluindo ou não está fluindo tão bem quanto ela poderia. Vocês concordando, psicólogo e paciente, a gente finaliza então com a sexta, né, o sexto aqui e último passo, que é a gente reforçar outro comportamento. Muitas vezes vai significar a gente convidar o paciente a respirar fundo por alguns segundos, perceber como ele está sentindo no corpo dele, perceber qual é o ímpeto que está se apresentando para ele. Em linhas gerais, eu estou falando aqui de habilidades de desfusão, habilidades de mindfulness, atenção plena, que são habilidades que a gente desenvolve, por exemplo, na terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, terapias que são as abordagens contextuais. A gente vai ter um foco em que a sessão ocorra com o paciente e terapeuta em contato com o momento presente. Então não existe nenhum problema em, durante a sessão, a gente trabalhar essas habilidades, até para que esse paciente possa lá fora na vida real seguir desenvolvendo essas habilidades e aplicar essas maneiras de lidar com a vida de uma maneira mais leve, mais suave. Faz sentido isso para você? Que a gente possa trabalhar isso com o paciente na própria sessão? Eu sei que talvez muito do que eu estou falando aqui pode ser uma novidade para você, talvez seja uma coisa até semi-alienígena. Então eu quero também te convidar a perceber que coisas novas podem ser desconfortáveis, a treinar esses passos, pode ser na frente do espelho, pode ser com um familiar, uma pessoa próxima a você, pode ser na supervisão clínica também, né? A supervisão clínica também é um espaço de desenvolver essas habilidades. E caso você queira ler sobre esse assunto com mais aprofundamento, eu quero te deixar aqui à disposição um livro que, especificamente no capítulo 8, ele fala sobre e explica, né, com muito mais detalhes, né, em relação aqui ao vídeo, como lidar com esse tipo de situação. Tá? Esse livro ele foi escrito pelo Russ Harris, que é hoje um dos profissionais que mais divulga a ACT, tem uma didática fantástica, adoro os trabalhos dele, e esse livro, ele é um livro que está voltado para a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, não tem tradução em português, tá, gente? Ele é um livro que só tem em inglês, mas que eu recomendo muitíssimo
a leitura dele, caso você queira se aprofundar e saber mais sobre o que a gente conversou no vídeo aqui hoje. Eu agradeço então a sua atenção e eu vou te convidar a trazer aqui nos comentários se esse vídeo de alguma forma te ajuda, te ajudou, se você já passou ou está passando por uma situação similar. Comenta aqui que em alguns dias eu vou te dar um retorno. Eu mesmo, tá bem? Então tá bem. Um grande abraço, um beijão aí e até a próxima. Tchau, tchau!